Sem mais demora, vamos ficar em pé e vamos aplaudir a Jesus Cristo, recebendo o pastor Nivaldo. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Algumas palavras. Aleluia. Depois dessas palavras, querido, só tenho que me alegrar. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz esteja convosco. Ah, se a gente entendesse o significado dessa palavra paz. É prosperidade. É algo tremendo, querido. A primeira palavra que Jesus diz aos discípulos depois de ressuscitado, quando ele aparece, eles tudo espantado e ele diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Tem paz aí, querido? Ah, Jesus fala: toda casa que entrar, saudai com a paz. Se ela for digna, ela vai receber a paz. Se não vai, se não te responder, não se preocupe, ela volta para você. Eu estou saudando essa casa nesta noite que é você. Que a paz esteja contigo. Há uma canção muito antiga que dizia: tenha paz com Deus. Tenha paz com Deus. Tenha paz consigo. Como falou a pastora Donizete. Como é que está com Deus? Tenha paz consigo, com seu amigo e com seu irmão. Forte a letra, hein? É uma alegria retornar aqui, queridos. Eu amo vocês, amo essa igreja, amo pastor Tadeu e toda a família. E trago um abraço da minha casa e da minha família, o qual continuamos a batalhar todos os dias, querido. Fomos chamados para o ministério. Fomos chamados, queridos. Largamos tudo para fazer a vontade de Deus. E esta semana, querido, eu já tive semana de luta e prova, mas não igual essa semana. Então alguma coisa Deus tem conosco aqui. Porque parecia que eu chegava em qualquer lugar e menos aqui. Então a coisa é forte. E eu quero ler essa palavra com vocês. Quero compartilhar. Pega vossas Bíblias. Ao Felipe, a Grauce, a todos, né? A todos, aos pastores, pastora Genor, a todos vocês. Eu quero compartilhar um pouquinho, querido. Sempre estamos aprendendo. Eu sou o menor aqui. Pode ser em tamanho, pode ser um dos maiores. Mas sou o menor nesse lugar. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 8. Lucas 15, versículo 8. Enquanto alguém pregava ali, vem tanta coisa, querido. Por hora parece que eu não tinha palavra, mensagem para cá. Parece que a Bíblia ficou sem nada escrito para mim. Digo, meu Deus, que estranho isso. Mas de repente um falava, o outro falava. E eu olhando daqui para vocês, querido, vendo esse tempo lá fora, que conforme o tempo, parece que as pessoas estão assim. Se o tempo é fechado e mais quase uma semana chovendo, parece que a gente se fecha também. Mas na minha Bíblia diz, eu falei Lucas capítulo 15, versículo 8. Mas na minha Bíblia também diz, no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou repetir esse versículo depois. Está escrito Lucas 15, 8. Lucas capítulo 15, versículo 8. Todos acharam? Está escrito, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende o lampião, a lamparina ou a candeia, como era chamada, e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo,
alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Forte a palavra. Você pode dizer, fala, Senhor? Não, todos, diga, fala, Senhor. Porque teu servo te ouve. Diga, fala comigo nesta noite. Amém? Podeis sentar. Aleluia. Faz um bom tempo, querido, que não venho aqui. Mas agradeço mais uma vez o convite. E creio que é de Deus, querido. A minha vinda aqui conforme a revelação. E conforme a visão ou revelação que o irmão teve. Mas nesta noite, como toda ela, e como todo culto, Deus tem algo para nós e quer nos tratar. E Jesus fala aqui 3 parábolas. A do filho pródigo, a da ovelha perdida e do dinheiro perdido. Mas por que ele usa? Dracma era o nome do dinheiro da época. Por que ele usa o dinheiro? Eu não vim pregar nesta noite sobre dinheiro. Mas vim pregar sobre o valor. E Jesus usa o dinheiro para trazer o significado de valor a todos nós. Eu sei que está escrito que o dinheiro é a raiz de todo mal, quando não se sabe usar. Porque sem dinheiro ninguém vive. E a dracma aqui, na época, não hoje a cotação. Hoje a cotação, ela é centavos de dólares. E é muito pouco. Mas nesse tempo era um dia de trabalho. O valor de uma dracma equivalia a um dia de trabalho. De um trabalho comum de uma pessoa. Era o preço de um dia de um trabalhador comum. Era uma dracma. E a Bíblia diz que esta mulher possuía 10 dracmas. Não sei se ela era esta mulher que vivia trabalhando esse emprego comum para receber essas 10 dracmas. Ou era aquela que dava emprego e tinha todo esse dinheiro em casa. E aparentemente, olhando para esse versículo, parece que ele não faz sentido nenhum. Mas você vai ver o quanto esta palavra fala conosco. Que Jesus fala de uma mulher que ela está em casa. E dá a entender que é à noite. Ou ela está vindo do trabalho, passou o dia em casa, ela está em casa e é à noite. E ela perde, ela tem 10 dinheiro e ela perde 1. E esse dinheiro tinha um valor alto para aquela mulher. Ela perdeu dentro de casa esse dinheiro. Ela não perdeu lá na esquina. Ela não perdeu lá no trabalho dela. Ela não perdeu lá na loja. Ela não perdeu na outra cidade. Ela não perdeu na rua. A Bíblia diz que ela perdeu dentro de casa. Esse dinheiro com esse valor que dava para pagar o empregado por um dia do seu serviço. E diz a Bíblia que ela pega a lamparina. Jesus está falando que aquela mulher pega o lampião, a lamparina.
Eu tenho um grande, poderia trazer só para trazer a mensagem. Não é simbolismo, querido. Nunca prego e não tenho pregado nada para fazer você acreditar em patuá ou qualquer coisa. Você tem que crer em Deus. Apenas trouxe. Se eu tivesse um lampião antigo. Se tivesse uma lamparina a gás. Quantos tiveram no sítio, ainda tem? Quem sabe uma lamparina lá no sítio? A querosene, ainda tem? Ainda tem? Levanta a mão. E aquele outro que era gás, esse eu lembro quando era criança. Aquele que era gás, que eles colocavam um paninho branco, depois acendia ali. Quem é que lembra disso? Quem é que lembra? Era lampião aquilo, né? Ou todo ele era lampião? Esse eu lembro. Quem sabe alguém tem. Se eu tivesse. Mas como eu tenho só uma miniatura aqui na minha mão, de uma lamparina, de um lampião. A Bíblia diz que aquela mulher tinha dentro de casa um lampião, uma lamparina, uma candeia, como muitos queiram chamar. Só tinha um porém. Aqui, acabei de ler. Estava apagada. Se fosse de dia, ela não precisaria acender o lampião, porque bastava abrir as portas, janelas da casa e deixar a claridade entrar. Então, não era de dia, porque então Jesus não teria falado de um lampião, de uma lamparina. E diz que ela pega o lampião, a lamparina, e acende. E começa a buscar com cuidado aquilo que era de precioso, o qual ela havia perdido dentro de casa. Você está começando a pegar aí essa palavra? Pastor, parece que eu estou sem entender. Quantos dos senhores que aqui estão, que não tem mais amor à vida, e começou essa decepção dentro da sua casa? Você perdeu algo de valor dentro da sua casa. E casa tem ambos sentidos. Casa onde moramos e casa aonde somos nós, o corpo, o templo do Espírito Santo. Quantos que não tem mais amor à vida, não tem mais amor a nada? Você diz, eu vivo por viver. Aquela mulher perdeu aquele dracma, você tem perdido algo. E você não está vivendo por viver. Eu e você nascemos para servir a Deus, para alegrarmos com Ele. Ou seja, em casa, ouvindo neste lugar. O Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... A casa do... Então não é em outras casas. Não é em casa onde invoco outros deuses. Não é em lugar aonde destrói, querida pessoa. Aqui é lugar para se alegrar. Quantos perderam a alegria? Você não tem mais sentido, querido. Você não tem mais alegria nenhuma. Quantos que não tem mais prazer nenhum nessa vida? Por isso que Jesus usa o exemplo do dinheiro, para mostrar que nesse mundo tudo é comprado com dinheiro e o valor que esse dinheiro tem. Agora ele está mostrando a mim e a você, a eu e a você, ou a mim e a você, dizendo que você perdeu algo. Você perdeu a alegria. Há quantos que chegaram e já falaram, dizendo, pastor,
Eu vivo por causa dos meus filhos. Senão já teria feito uma besteira na minha vida. Eu espero a pessoa falar e digo: não é por causa dos teus filhos que você não fez essa besteira ainda. Foi Deus que não permitiu, para que até o momento em que eu ou alguém viesse trazer uma palavra e dizer, como Jesus disse nesta palavra, que aquela mulher tinha lampião, mas não estava aceso. Ela tinha o lampião. E o lampião da época, para funcionar, tem que ter o lampião. Tem que ter o azeite, o óleo. Tem que ter o estupim ali. Mas se não tiver fogo, vai ficar desse jeito. É igual ter a Bíblia. E a Bíblia está fechada lá, ou está aberta, mas ninguém lê. Jesus está aqui para acender essa chama, para acender essa vida. Quantos perderam o ânimo? Quantos estão doentes, depressivos? Quantos, como tais pessoas que temos falado? Que estão se matando, tirando a própria vida. Outros não estão mais se importando. Por quê? Porque não tem claridade. Não tendo claridade, não tendo luz, a pessoa só quer fazer o que as trevas diz. Pode chorar, pode deixar as lágrimas. É Deus tratando, é Deus trabalhando, é Deus te curando. Porque nesta noite tu vai achar o que estava perdido. Lembra aqui uns versículos antes. O filho pródigo, quando volta para casa, e o irmão só reclama o que ficou em casa. Reclama por o filho ter voltado, que desperdiçou tudo do pai. O pai olha para o filho que ficou em casa e diz assim: filho, tudo que tenho é teu. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Quantos estão perdidos? Mas Jesus está dizendo: nesta noite eu estou te achando. Nesta noite eu estou te achando. Eu quero acender essa luz na tua vida. Olha o que Jesus diz. Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Não é isso que ele fala aqui em João 8:12? Não é isto que ele se refere em João 8, versículo 12? Ele está se referindo e está dizendo a eu e a você, querido. E falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terás a luz da vida. Ah, pastor, eu cheguei num lugar e passei a conhecer aquele senhor e passamos a conversar. E ele perguntou quem eu era, e falei, e comecei, e orei por ele. Orei por ele, ele chorou, gostou daquela palavra. Mas no outro dia ele me encontrou e disse assim para mim: eu não vou na sua igreja. Eu nunca vou pisar na sua igreja. Eu disse: tá certo. Eu não vou pisar na sua igreja. Digo: o senhor não é obrigado. É desse tipo de pessoa que eu escuto. É que Deus faz os melhores crentes que eu já conheci. Aqueles que diz que não querem. Porque tem uns que concordam a vida inteira e nunca tomam a decisão por Deus. Nunca tomam a decisão em servir a Cristo. Eu disse para ele isso: é do Senhor que Deus quer. O senhor não sabe o que Deus vai fazer com a sua vida.
por horas. Se fosse outro, ia dizer: eu nunca mais vou pregar, tocar. E Deus deu aquela palavra, aquele homem se calou. E passou outro dia, vi ele de novo. E agora ele fala: sem eu tocar em nada. Eu vou na sua igreja, mas primeiro eu tenho que me preparar. Eu digo: o senhor nunca vai ir desse jeito, porque ninguém entra preparado aqui. Aqui entra os que estão arrebentados, destruídos e querem mudança na sua vida. Os que estão dentro de casa e perderam a moral, perderam o respeito, não tem mais respeito dentro de casa, nem entre marido e mulher, perderam ali, perderam a comunhão entre pais e filho. Quantas coisas está perdida e você não está enxergando, porque há escuridão. Você é essa lâmpada que tem azeite, mas não tem fogo para clarear a luz. Jesus falou para aquela mulher que ela tinha lâmpada, que ela tinha azeite, mas não tinha luz, que ela teria que acender para poder procurar o que estava perdido. Ninguém vem para a igreja preparado. É o Senhor que nos prepara, nos modula. É o Senhor que nos guarda, nos abençoa. Engraçado que você nem pensa em pregar. Pregava eu domingo, Salmos 46, Salmos 46, versículo 1. Sacrifício e holocausto não quisestes, mas as minhas orelhas furastes. Que estranho, que versículo mais estranho, pastor. Que versículo mais estranho é esse? Aliás, desculpa, não é o 46, né? Não é o 46, desculpa, deixa eu lembrar aqui que eu já falo a vocês. Mas diz assim: sacrifício não quisestes, mas as minhas orelhas furastes. Será que Deus não quer mais sacrifício de dízimo e oferta? Não tem nada a ver com isso, querido. O que a Bíblia está falando é que não precisamos mais morrer em uma cruz. Ele já fez isso por mim e por você. Tudo o que Ele quer é que nós venhamos obedecer. E se o salmista escreveu esses salmos, as minhas orelhas furastes, as minhas orelhas furastes. É no 7, só quero ver que capítulo é dos Salmos. Eu sei que é versículo 7. Arei que tem hora que a gente esquece, mas já vem. Escuta aqui. Que sacrifício é esse, pastor? Essa era uma lei que tinha lá em Êxodo, capítulo 21. A lei do escravo hebreu. Que o escravo tinha que ficar, todo aquele que comprasse uma pessoa como escravo. Aliás, Êxodo 21. Toda pessoa que comprasse um escravo tinha que ficar com ele durante 6 anos. E no 7º ano tinha que aforrear, dar carta de liberdade. Mas se durante aqueles 6 anos, aquele escravo dissesse: esse foi um bom patrão, esse cuidou bem de mim, eu não quero ser aforreado, eu não quero ter a minha liberdade, eu quero permanecer servo desse bom Senhor. Então o Senhor fazia com que ele declarasse diante de Deus e diante dos homens que ele estava se decidindo.
A decisão por Deus é nossa, querido. A decisão de ser liberto, curado, é minha e tua. Nós é que temos que dizer: Senhor, me salva, Senhor, me cura, Senhor, me liberta, Senhor, me restaura. Então Deus vai fazer a obra. E sabe o que diz? A Bíblia continua dizendo: então aquele servo diz ao seu senhor que ele quer ficar para sempre servo, escravo daquele senhor. Então aquele senhor leva ele diante da porta da casa daquele senhor, coloca a cabeça dele, diz em Êxodo 21, coloca a cabeça daquele servo naquela porta, pega um instrumento chamado sovela, um furador. O pastor Tadeu lidou muito com isso, aquele sacador de furar cinta. O pastor Tadeu, quando tinha fábrica de calçado, então lidou muito, eu também lidei. Então o que acontece é o seguinte: pega e coloca a orelha na porta da casa, porque é ali que aquele servo serve. E pega aquele instrumento, aquele sacador, pela Bíblia é chamado de sovela, e pega aquele sacador com o martelo e fura a orelha daquele escravo, daquele servo, porque ele quer que seja permanente daquele senhor. Então agora ambas as orelhas estão furadas. Sacrifício e holocausto não quisestes, mas as minhas orelhas furastes. Agora aquele servo está com a orelha furada, e o tempo passa, e por algum motivo se desagradou, ou se desentendeu, ou se arrependeu, e quis fugir, desviar daquela casa e daquele senhor. Ele anda por todos os lugares, e quando ele vai pedir serviço a algum empregador, a primeira coisa que aquele empregador vai olhar é nas orelhas daquele servo. E quando olha, vê que estão furadas. E diz: olha, emprego para você tinha, mas não posso te dar emprego, porque você já tem dono. Você já tem dono. Volta para onde você veio. Você tem um dono chamado Jesus Cristo. Você tem uma marca, querido. Isso aqui era lá que acontecia na lei do escravo hebreu. Nós não precisamos estar com a orelha furada. Jesus já fez isso por mim e por você. Bastamos nós obedecermos. Mas o que está perdido, querido? Quantas coisas nós perdemos aqui dentro. Querem fazer como aquele homem, vizinho que conheci, que quer dizer: primeiro eu vou mudar. Não, se tivesse condições de mudar, ele não estaria daquele jeito. Eu não estaria daquele jeito. O único que muda a nossa vida e transforma é Jesus Cristo. Conta-se uma outra história de escravo. Um escravo naquele tempo que existia. Alguém comprou aquele escravo e só maltratava. E aquele escravo tinha um ódio tão grande pelo maltrato, que vivia fugindo. E eles viviam pegando ele. Pegavam e traziam, amarravam. E novamente ele apanhava. O escravo não aguentava mais aquela vida. E aqueles senhores daquele escravo não aguentavam mais procurar e lidar com aquela pessoa. Tem pessoa que é difícil. Então colocaram ele para venda. E ele foi vendido. E um bom senhor foi lá e comprou aquele escravo. E trouxe para a sua casa. O escravo chegou todo ressabiado. E a primeira coisa que aquele senhor fez, sendo senhor, lavou os pés daquele escravo. Deu banho, mandou que desse banho, trocou as vestes, curou as feridas, alimentou ele e disse para ele: sabe por que eu te comprei? Ele disse: para ser escravo. Não,
eu te comprei para dar a carta de alforria a você. Está aqui. Você tem toda a liberdade para ir aonde você quiser. Eu comprei você para isso. Aquele escravo olha para aquele senhor e diz: eu não quero a carta de alforria. Eu quero ficar aqui porque ninguém nunca me tratou do jeito que o Senhor tem me tratado. Lá fora não tinha o respeito comigo. Essas marcas que está aqui é o que fizeram comigo lá fora. As minhas orelhas, sacrifício e oferta não quisestes, mas as minhas orelhas furastes. Você tem a marca de Cristo. Quem é que já aceitou a Cristo aqui? Então vou contar algo aqui para vocês nessa quinta de libertação, para eu orar. Eu vou dar nome às duas pessoas. Eu vou dar nome para que você entenda. Vou usar o nome do pastor Agenor. Deixa eu ver de quem mais aqui. O nome fácil. Fernando e Agenor. O irmão Agenor conheceu a Cristo, teve a vida mudada. Mas chegou um tempo, ele se desviou. Ele se desviou da presença do Senhor. Porque as pessoas às vezes começam a dizer: eu estou enjoado com o louvor da igreja. Lá fora é diferente, vai lá para bater cabeça. Eu estou enjoado com as pregações. Eu estou enjoado de vir ao mesmo lugar. E o Agenor pegou e saiu para longe dos caminhos do Senhor. E um dia, ele conheceu o Fernando e trabalhavam na mesma empresa. E o Fernando não servia ao Senhor. O Fernando servia às trevas. O Fernando congregava lá num terreiro. E um dia o Fernando disse para o Agenor: eu quero te levar num lugar, você quer ir comigo? O Agenor não perguntou nada ao Fernando. E disse: eu vou pensar. Tá bom, eu vou ir contigo. E foram. E quando chegaram lá naquele lugar, era um centro de terreiro. O dirigente daquele lugar começou a invocar todo tipo de espírito. E começou a se incorporar. E tudo que via pela frente devorava. E devorava. E agora começou a dar paz nas pessoas. E começou a dar paz, que é o modo deles benzerem ou tentarem abençoar. E quando chegou na vez do Agenor, aquele chefe daquele terreiro disse: sai daqui, porque aqui não é o teu lugar. Se suma daqui, eu não te quero você aqui no meu terreiro. O Agenor, sem saber o que estava acontecendo, se sentiu envergonhado e foi embora. O Fernando congregava naquele lugar. No outro dia, o Agenor disse: amanhã, quando chegar na empresa que eu encontrar o Fernando, eu vou perguntar por que é que ele fez isso comigo. Me levar naquele lugar para eu ser desaforado do jeito que fui. Eu não estou entendendo o porquê disso. Quando o Agenor foi tirar satisfação com o Fernando chega chega naquela empresa, todo arrebentado, todo destruído, os olhos inchados, parecia que tinham batido num caminhão. Quando o irmão Agenor olha para o Fernando, se assusta de ver a aparência do Fernando. E pergunta para o Fernando: o que houve contigo? O Fernando olha para o Agenor e diz: a culpa de eu estar tudo machucado é tua. O Agenor pergunta: mas eu não fiz nada, nem sequer encostei um dedo em você. E você diz que a culpa é toda minha? Sim, a culpa é toda sua. Mas como que é? Você nem para dizer para mim que você serve o cara lá de cima. Eles não diz Deus nem Senhor. O Agenor fica surpreso e diz: mas faz 8 anos
que eu estou desviado, afastado. O Fernando olha para o Agenor e diz: mas você não sabe que uma vez que você se entregou ao cara lá de cima, você tem a marca da promessa e você é dele para todo sempre? Ah, você não está entendendo. Ah, você não está entendendo. Olha só, você não sabe? E o Agenor fica ali. O Agenor fica ali ouvindo aquelas palavras e diz: mas faz tantos anos que eu estou desviado. Mas você não sabe que você é dele? O Agenor caiu de joelho e começou a chorar. Se reconcilia com o Senhor e volta a servir ao Senhor. Tudo por causa daquela palavra. Você tem a marca da promessa. As minhas orelhas furastes. Jesus, querido, furou as suas mãos, furou os seus pés, furou a sua cabeça. Sabe por quê? Para que você entenda o plano da salvação que Ele tem contigo. Amém ou não amém? Você pode aplaudir o Senhor? Obrigado, obrigado. Olha aqui a palavra. Olha aqui a palavra desta quinta-feira, querido. Jesus olha para Jesus conta a história daquela mulher e diz: a mulher perdeu o dinheiro dracma dentro da sua casa, mas agora ela pega a sua lamparina, porque ela tem lamparina, mas estava apagada. Você está dizendo para mim: não tem mais jeito. E Jesus está dizendo: tem jeito sim. O diabo quer dizer que não tem, que você está apagado, que você não presta mais, que você continuou a fazer coisas erradas, pior do que fazia antes. Mas eu estou dizendo para você, eu estou aqui para levantar você. O Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que é para você acender. Deixar Ele entrar, que Ele vai acender essa lamparina que é você. Não é carregar uma coisa assim, querido, e dizer: agora eu estou abençoado. Não, não é isso, nunca foi. Nunca foi isso. É uma simbologia que eu estou fazendo. Que você é esta lamparina que está apagado e o Senhor quer acender, para que esse pensamento de morte saia da tua vida, esse pensamento de miséria, de ódio, esse pensamento de inveja saia. Só vê o que não presta, o que é bom você não tem mais saúde, alegria, paz. Foi dentro de casa que você perdeu isso. Foi dentro da tua casa, vai ficando em pé. Foi dentro da tua casa que você perdeu isso. Um para lá, outro para cá. Jesus está aqui.